Alright, vamos começar, Pac. Primeiro, obrigado pela oportunidade que nos deste e pelo tempo. E em todas as conversas nós gostamos de iniciar do Gênesis. E o que queremos perceber é qual é o Gênesis do Pac. Qual é a história lá de trás. Ok, muito obrigado. Super contente por estar a colaborar com esta plataforma que eu acho interessante e inovadora. Bom, vamos lá. Meu nome oficial, Bernardo Fernando Guiamba. Sou de 87. Meu nome artístico, Pac N'Djamena. Bom, esta coisa de arte, como é que começa? Esta coisa de arte começa em 96, por aí. Aquela coisa em casa, não é? A minha mãe sempre convidava as minhas tias para virem para casa e normalmente sempre havia sempre alguma animação ali e cantava-se muito. E pronto, aquilo enchia-me de espírito, porque eu sempre fui uma pessoa fechada e sempre fechada ali no meu cantinho, mas quando viessem as minhas tias, cantava-se ali, pá, aquilo enchia-me de espírito, dava-me entusiasmo para alguma coisa de lá dentro começava a mexer. Eu assistia muito TVM davam espetáculos da Companhia Nacional de Canto, Dança e da Casa da Cultura. Eu punha aquilo e também aquilo dava-me muita animação, eu imitava, ficava ali a imitar, tocavam a porta, minha mãe vinha, eu ficava envergonhado, e ela depois um dia encontrou-me assim, afinal tu gostas disto, andas aí calado no teu canto, afinal gostas disso. Então ela tratou de me meter na Escola Nacional de Dança, que antigamente ficava na Baixa, não é? Eu fui para lá. Bom, eu não gostei porque não era aquilo que eu sentia, não era? Na altura, quer dizer, eles têm uma pedagogia em que tem dança clássica, dança moderna, jazz, balé e dança tradicional. E dança tradicional era muito pouco explorada. Eu achava que, ok, vou para uma escola de dança, se calhar há muita coisa tradicional moçambicana, mas era muita dança moderna, então... Pronto, fiz aquilo um ano, mas não me sentia assim muito bem. Depois também porque eram só meninas, eu era o único rapaz na turma. Então sentia-me um bocadinho envergonhado, não é? Sem companhia masculina. Né? Na altura havia muitos preconceitos, não é? Então... Depois a minha mãe descobriu que onde nós rezamos até hoje, que é na Santana da Moiana, havia um grupo lá cultural, não é? Que eram os séniores, mas depois eles criaram o grupo júnior juvenil. Não é? Então eu disse a ela que eu não me sentia bem na escola de dança, porque a gente pagava, gastava dinheiro e depois, enfim, eu não me sentia bem. E naquele grupo era de Borla. Então meteu-me lá, fiz parte desse grupo e eu já vinha já com algumas coisas no corpo, não é, de dança, então foi muito fácil. Foi muito fácil entrar na coisa da dança tradicional mais profunda. Não é? Então fiquei naquele grupo durante muito tempo, muitos dos meus colegas foram desistindo, eu continuei. O grupo sénior depois também já não existiu, nós continuamos, eu continuei com o grupo, acabei por ser o diretor do grupo, dirigi o grupo e vinham entrando muita gente, ensinei a dançar e dirigi o grupo até onde pude, porque depois, entretanto, aquele salão, houve um projeto ali de fazer-se uma escola. Não é? Há uma escola ali, então aquilo tudo eliminou todas as nossas práticas artísticas. Então depois entrei num outro grupo, não é? Que é um grupo que foi criado com uma professora senegalesa,
que veio para cá, porque o marido era americano, então o marido trabalhava numa dessas ONGs ou USAID, já não sei. Então ela veio, ela também tinha esta coisa de dança, criou um grupo, eu fui fazer parte, junto com alguns colegas, alguns até renomados aqui, bailarinos aqui em Maputo. O grupo chamava-se o Suforal, então aprendi danças do West África. Aprendi danças do West África, aprendi cânticos. Eu já vinha também com aquele, digamos, aquele tique de tocar. Ninguém ensinou-me a tocar, então com ela aperfeiçoei, na verdade, porque eles têm muita percussão, djembês, não sei o quê, então aperfeiçoei ali, olhando, ouvindo. E ao mesmo tempo, né? Porque aquilo era tudo ao mesmo tempo. Pois eu saltava de grupo em grupo, né? Havia um outro grupo no Xamanculho, eu ia lá fazer aulas. Pronto, saltava de grupo em grupo para colher experiência. Foi um momento muito interessante. E ao mesmo tempo, eu mais uns 2 colegas fundamos a banda Mutecoma, não é? Na altura, quando eu vivia no Alto Maé, na casa dos meus pais. Criamos esse grupo. Na altura não era Mutecoma, era Xingomana, não é? Depois foram desistindo alguns, entraram alguns, então decidimos criar Mutecoma, que é cada letra corresponde a cada apelido de cada membro. Então juntou, fizemos, a palavra ficou Mutecoma. E depois fomos perceber que Mutecoma, na nossa, quer dizer, se a gente for um pouco mais profundo, é Mutecoma, não é? Estão juntos, não é? Na nossa língua aqui, xixangana. Então, casou bem. Então, fomos progredindo com Mutecoma, mas eu fazia parte também deste grupo Sofral ao mesmo tempo. E chegou uma fase em que foi, tipo, vamos lá, se calhar, digamos que é uma fase de passar para, não sei como é que posso dizer isso em português, mas acho que ali houve uma coisa de quebrar, não é? Porque depois muita coisa sumiu, havia muitos grupos de dança, mas depois começaram a sumir todos. Então nós os resilientes, nós que tínhamos força para continuar, continuamos e estamos cá. Então aparece um projeto que se chamava Alma China, não é? Que era um projeto que envolvia coreógrafos africanos e europeus. Este projeto veio com um outro projeto que se chama Danças na Cidade, que foi fundado em Lisboa. Portanto, havia como eu disse, coreógrafos africanos e europeus vieram dar aqui alguns workshops de dança contemporânea. Então eu me inscrevi, fui fazer parte desses workshops e foi aí onde também surge este tique, não é? Este tique da dança contemporânea, não é? Esse gosto. Eu na altura era se calhar o mais novo na altura, eu tinha para aí 12, 13 anos e estava aí com pessoas assim já mais velhas. Então houve uma espécie de, nessa formação houve uma espécie também de audição em que escolheram 15 bailarinos para fazer uma turnê. Bom, infelizmente não me escolheram porque eu era mesmo tipo adolescente, 13 anos, para aí 14. E aí estava na escola, estava a estudar. Os meus pais persistiam muito que eu tinha que estudar essas coisas todas, mas ao mesmo tempo permitiam que eu fosse fazer arte, mas tinha que estudar. Bem. Então, pronto, não pude ir nessa viagem, bom, primeiro pela idade, depois também porque estava a estudar. Mesmo assim, continuei, fundei uma companhia que se chamava Esculturas Humanas, com um colega que se chama Edivaldo, outro Benedito. O Edivaldo agora está na Alemanha, tem uma companhia lá. Fundamos essa companhia e na altura nós imitávamos coreografias dos europeus, imitávamos peças, ainda não sabíamos o que é conceber, o que é escrever, o que é pesquisar determinados materiais para criar uma performance, uma coreografia. A gente imitava, mas imitávamos bem, porque depois fazíamos algo interessante, criávamos performances imitadas, mas super boas. Mas depois eu
comecei por mim mesmo a fazer uma pesquisa profunda sobre os meninos de rua. Então criei uma peça que se chama Mistérios da Atualidade, não é? Convivi bastante com esses meninos de rua, mas mesmo porque fazia parte da pesquisa. Com o meu dinheirinho no bolso, comprava pão com badia, ficava com eles ali a tentar perceber como é que eles sobreviviam a cada dia, como é que era a vida deles, não é? E a partir dessas histórias eu concebi, criei um conceito para montar uma coreografia. E essa coreografia foi bastante interessante ter feito ela, porque foi durante um ano. Tínhamos o estúdio, não é? E eu lembro de ter chamado alguns coreógrafos já renomados, no caso do falecido Covilhas, a Maria Helena Pinto, o Panaíba, para virem dar um olho de fora, né? E darem feedbacks, etc. Pronto, na altura eu já tinha este espírito de chamar coreógrafos para virem ver o meu trabalho. Hoje em dia tu vês bailarinos internacionais não fazem isso, são muito egocêntricos, escondem o trabalho, não querem partilhar. Enfim, mas eu na altura, inocente, já tinha essa visão. Ensaiamos um ano, estreamos a peça no Franco Moçambicano, depois fomos apresentar na plataforma internacional de dança contemporânea, que hoje chama-se Kinane. Na altura, o falecido Covilha já era o diretor, então estou a falar de 2006. E nesse espetáculo fomos convidados a ir a Cape Town. Foi a única peça que saiu ali. Eu tinha 17 anos, lembro muito bem disso, eu digo com muito orgulho. Com 17 anos eu pude sair viajar com a minha própria coreografia, ir a Cape Town. Para mim foi super, assim, tipo um orgulho mesmo, tipo enorme. Fomos a Cape Town, fizemos para aí uns 2 ou 3 espetáculos, fizemos na rua. Nunca tínhamos tido essa experiência, mas foi interessante. Tipo, naquela hora do pico, do almoço, as pessoas iam almoçar, então tínhamos aquele público. Era muita gente, nós ali no meio da rua, na rua não, mas num espaço aberto. E as pessoas ali, esses miúdos, o que estão a fazer? E a mostrar aquela vida destes meninos de rua, como é que é, mas em performance. Foi bastante interessante, o pessoal gostou. E então, a partir dessa altura, comecei realmente a me afirmar como um coreógrafo, não é? Embora que com a idade que tinha, 18 anos, 17, mas comecei a afirmar-me. E veio cá um português, veio fazer uma audição. Éramos para aí 50 artistas, desde atores, bailarinos, músicos. Então, aquilo foi por fases. Lembro-me de, primeira fase tiraram 20, ficamos 30, depois 15, depois 5. Depois 1, fui eu. Então, são coisas marcantes para mim, estás a ver? São coisas marcantes. Gostava com artistas assim, estranhos, pessoas que hoje em dia, se eu te disser os nomes, estão assim, são nomes assim, como Horácio Edvaldo, este que está na Alemanha, Horácio também, o Ídio Xixava, que hoje em dia ganham prêmios e não sei o quê, mas na altura estávamos juntos, assim, juntos, quer dizer, digamos, não é a competir, né? Porque a gente não está a competir, mas estávamos juntos e este coreógrafo também, que é um coreógrafo super renomado em Lisboa, escolheu-me a mim, se calhar, não sei se é porque eu também tenho este lado musical, eu não sei, mas o que aconteceu depois é que na peça dele, que era uma peça autobiográfica, porque ele viveu aqui em Moçambique na altura da colonização, etc. Então ele quis fazer uma peça autobiográfica e eu era a referência dele por causa das marabentas, essa coisa política toda do tempo do colono. Porque ele também fez parte da escola de dança. Portanto, esta história dele, biográfica, é minha, também tinha algumas coisas em coincidência, assim, alguma ligação. Então, era um dueto que se chamava o Du, em 2007. Então, tive em Lisboa durante muito tempo a criar com ele.
E depois fizemos muita turnê, não é? Eu viajava bastante, entretanto, desde 2007 até 2011, eu só viajava para Portugal, e depois de Portugal ia para Inglaterra, Noruega, França, com a peça dele. Não é? Nunca quis... Algumas pessoas dizem, por que não ficas de vez lá? Eu vivo em Moçambique. Né? Eu sempre me senti bem aqui. Sempre me senti bem aqui, nunca quis viver, já tive a oportunidade de viver fora, mas tenho muitos amigos que estão fora, quase todos. Eu estou aqui, eu faço o meu vai e vem, não é? Então, é isto que eu quero para mim. Não é? Se for para ficar lá, pá, vai ser um destino, não sei, mas eu vivo aqui. Então, pronto, também... Ao mesmo tempo estou com Multicom a fazer coisas, estou com outros projetos, sou convidado para fazer muita coisa e me tornei um artista multidisciplinar, não é? Justamente por causa desta aceitação de colaborar. Eu colaboro com modelos, com moda, já fiz coisas no Fashion Week em dezembro. Fiz uma coisa também com a Shazia, que é uma estilista. Fui coreografar modelos, mas também fiz parte da performance. Já faço coisas com filmmakers. Um deles é o Ivan Bades. Mas pronto, o Ivan Bades é uma história especial. Mas já trabalhei com Esh Ismael, que é também filmmaker e músico. Fiz uma coisa, uma cena de um clipe com ele. Depois também colaboro também com fotógrafos, não é? Este meu último solo que se chama Deus nos acude, que é um solo da qual eu estou sempre a viajar, a ir apresentar. Fiz também uma versão em filme e durante as filmagens o Mariano esteve lá, que é um fotógrafo português, que é um dos donos da Songuila. Ele esteve a fotografar e eu vi aquelas fotos e disse, olha Mariano, nós temos que fazer uma exposição. E foi na altura do Covid. Então fizemos uma exposição na galeria de Colunguana e foi virtual, não é? Porque na altura não tinha que ser, eram aqueles eventos virtuais, não é? Então foi interessante, não é? Ver como é que o meu trabalho artístico ele ultrapassa. Quer dizer, também o tempo do Covid fez-me refletir ou ganhei mais consciência, ou seja, a minha arte multiplicou-se, as colaborações multiplicaram-se. Eu fiz coisas virtualmente, colaborações virtuais mesmo. Eu aqui em Moçambique, o pessoal da África do Sul, eu filmava aqui, mandava para eles, juntavam aquilo, compilavam e fazíamos um único trabalho. Portanto, foi uma época que muito interessante para mim, como artista, assim, pude transcender os meus horizontes, pude perceber que realmente, afinal, o meu corpo pode, porque trata-se de corpo, às vezes a gente se limita, nós os bailarinos, muitos deles se limitam, porque eu sou bailarino só, então eu não posso colaborar com... A gente pode colaborar com qualquer coisa, com qualquer outro tipo de área. Então, a arte, ela está em todo lugar, não é? Mesmo que não seja palpável em alguns lugares, mas a arte está em todo lugar. Então, o meu trabalho, eu normalmente agora, quando me apresento, eu não digo que sou bailarino ou coreógrafo, eu digo que sou artista. Porque, pronto, eu sou um artista, porque eu posso colaborar com qualquer área. Então, em suma, o PAC é este, não é? O PAC é este. Hoje em dia, o PAC, a partir dessa história que eu contei, que é uma história de resiliência, de persistência, porque eu acho que eu tive vários colegas, mas colegas super famosos não, mas talentosos, que desistiram porque não tinham esta garra de persistir. E eu realmente sou uma pessoa persistente. Eu faço arte com a alma. Eu não faço arte porque estou a fazer arte. Eu faço arte com a alma. Eu invisto na arte que eu faço, não é? O pouco que eu ganho ali, acolá, eu invisto,
Hoje em dia eu costumo dar aulas aqui em Maputo e eu não cobro. Eu cobro fora, aqui não. Aqui eu estou muito... Hoje em dia estou com mais tendência de formação artística, formação em dança, principalmente para o pessoal que vem da dança tradicional, porque é de onde eu venho também. Super nice. Eu gostaria de voltar um pouquinho para a tua decisão de seguir por esta área cultural como carreira, e queria entender como é que foi. É verdade que partilhou aqui conosco que a sua mãe, no caso, percebeu este talento e incentivou, se calhar até teve aceitação dentro de casa, mas queria que olhasses um pouco para o lado da comunidade, mas do lado de fora, e queria perceber primeiro qual foi a reação. Com certeza ouviste muitas vozes, o que é que essas vozes disseram e como é que tu venceste essas vozes para hoje estares aqui. Disseste, tu és uma pessoa muito resiliente e que vários outros desistiram, muito provavelmente seja justamente por causa disto, por causa das vozes, por causa da pressão social e por aí vai, muito mais até na sua época do que hoje em dia, que já há mais aceitação. Então queríamos perceber como é que tu venceste essas vozes, o que é que fizeste, qual é o posicionamento que os outros jovens que têm esse desejo de seguir os mesmos caminhos que os teus podem fazer, o que é que podem fazer? Ok. Bom, sim, na altura, não é? Na altura, ainda até hoje, né? O artista é muito marginalizado, mas eu acho que isto está a começar a ser quebrado, já está a começar a desaparecer, mas eu senti a marginalização do artista, eu senti isso na pele, vivi esses tempos. Mas então, para ter ultrapassado isso, eu acho que é preciso que nós, como artistas, assumamos esse papel. Eu sou artista e eu tenho que ter uma forma de ser e estar na sociedade, de me apresentar. Porque às vezes, na altura eu tinha colegas que às vezes não tinham posicionamento. Eram artistas bons, talentosos, mas eram artistas com uma emoção assim muito gravíssima, sabes? Uma emoção gravíssima, muito má. Tinha um posicionamento, eu sou artista, então o artista pode fazer o que quiser, pode se apresentar como quiser. Nós estamos numa sociedade em que a arte aqui ainda não é vista como como um lugar de liberdade. Aqui nós ainda somos oprimidos. Aqui. Como até esteve a falar sobre a Escola Nacional, por exemplo, de dança, né? Onde ao invés de termos danças maioritariamente locais, nós tínhamos mais do Ocidente. Exatamente. Então é isso. Eu acho que o ocidentalismo também veio ocupar um lugar que depois começou a confundir as coisas aqui. E depois também, o governo em si, porque isto também parte um bocadinho também de como é que o governo vê a cultura. Eu vou dar um exemplo do Senegal, do Mali. Tu vais aqueles países, aqueles vivem cultura, aqueles vivem todos os dias a cultura deles, aqueles não querem saber do ocidental, aqueles para tu ouvires um rap americano, é raro. Mas eles fazem rap com os instrumentos deles, mas estão ali com a língua deles. Então isto também tem a ver com como é que este país é. Primeiro, para já, nós falamos português como língua oficial. Mas tu vais para esses países que eu me referi agora, eles falam francês muito pouco. Assim, entre eles falam a língua deles locais. Então é exatamente isto. Isto também entra um bocadinho na história das artes e cultura, como é que isso se desenvolve. É por isso que Moçambique está como está. Nós temos imensa cultura aqui neste país, mas imensa cultura. Mas não é explorada, porque não é prioridade. Não é prioridade isso aí. Mas isto tem a ver com os tempos dos colonos, isto também é colonização. Como é que a história de Moçambique veio até hoje. Tudo isso faz parte.
é um lugar político, estás a ver? Mas então, como eu dizia, como é que a gente tem que ultrapassar, como eu ultrapasso isso? É isto, é posicionamento. Como é que tu te mostras? Eu, nesta formação, por acaso, eu até dei vários exemplos de como fizemos uma coisa com o Moz Entertainment, o pessoal do Moz Entertainment. Como é que usas as redes sociais? Como o artista tem que usar as redes sociais? Como é que o artista tem que se apresentar? Pá, tu és um artista profissional, não é? Tens uma carreira bem estruturada, mas depois eu vou às tuas redes sociais, eu vou te ver ali, tu estás ali a mostrar-me coisas banais, não tem ligação, quer dizer, porque eu uso as minhas redes sociais, Facebook e Instagram, principalmente Instagram, como o meu web. Eu digo-te uma coisa, a maior parte dos trabalhos que eu tenho para fora é graças ao Instagram. As pessoas veem os meus trabalhos e falam comigo. Quando é que vais estar na Europa? Gostávamos de convidar-te para vir apresentar o teu trabalho. Mas é o Instagram, porque eu posto as coisas, o meu trabalho lá. Eu não posto a minha vida social. Com os meus amigos a tomar copos, tirar uma foto e postar no Instagram. O que é que eu estou a vender? Porque eu sou um artista independente. Eu dependo, não tenho uma agência ou alguma coisa, sei lá. Eu sou independente devido às circunstâncias políticas culturais de Moçambique. Moçambique não me oferece nada, nem espaço não me oferece. Quer dizer, eu aqui, para eu poder ensaiar, tenho que ir ao Centro Cultural Franco-Moçambicano, que pertence aos franceses. Mas temos continente, mas temos espaços aqui. Eu tive essa conversa até com a Matilde Mohocha, que é a secretária da Cultura. Eu disse, olha, vocês têm vários espaços aqui, fechados, cheios de poeira, Cine África, tem muitas salas fechadas. Por que é que não nos dão, nós explorarmos essas salas aí? Nós precisamos de... a indústria cultural, dizem que existem indústrias culturais e criativas aqui, mas isso... Eu falo tão sério, para mim isto, em Moçambique não existe isso. Isto a gente fala de boca para fora, indústrias culturais e criativas. O que é isso aí de indústrias culturais e criativas? Em termos práticos, o que é? Fala-se muito, até um setor lá no Ministério aí, não sei, de indústrias culturais, mas não faz nada, não se faz nada. Tem uma instituição, tem pessoas a trabalhar nem desta área de indústrias culturais e criativas, mas eu não vejo nada. Não vejo nada. A única coisa que fazem é passar-te uma carta abonatória, só que é para tu lhes pedir os apoios. Então, é isto, é posicionamento, é como é que tu te apresentas, como é que tu mostras, como é que tu valorizas o teu trabalho, como é que apresentas o teu trabalho. Eu tenho minhas estratégias, né? Uma delas é essas que eu disse. Nas minhas redes sociais, nunca vais ver as minhas redes sociais eu com um copo, com um amigo, não. Tu vais ver o meu trabalho só. Só o meu trabalho. Então é uma forma, uma fonte de vender o teu trabalho. É assim que eu estou a dar exemplos meus. Que eu acho que se calhar alguns podem também seguir. Tanto que eu dei esses exemplos também na formação aos 20 bailarinos, não é? Que lá estiveram. E depois também a criação de pequenas plataformas, esses grupos WhatsApp, não sei o que é para partilhar coisas. Eu acho que assim, eu com a cultura eu tenho um compromisso muito forte, que é, eu não estou a fazer cultura só para ganhar, não sei o que é para eu quero ganhar, quero viver, não sei o que. Eu estou muito também, sou muito solidário também, sou muito solidário à cultura, a apoiar os outros. Tenho este coração. Não é? Super. E ainda nesta parte, quais foram os maiores desafios que tiveste na carreira e depois como é que tu conseguiste superar estes desafios? Falamos primeiro sobre os desafios da aceitação social, da marginalização, na verdade, do artista e como superaste, disseste que foi através do posicionamento,
mas queria perceber se existiram, acredito que existiram vários outros desafios, então quero que fales um pouco sobre estes desafios e como é que tu foste resolvendo. Bom, desafios foram muitos, mas às vezes quer dizer, a gente finge não sentir na pele, porque como a gente faz arte com gosto, quando você faz uma coisa com gosto, mesmo que tu atravesses um fogo, tu a dizeres que eu estou a atravessar este fogo, que vou queimar, tu queimas, mas depois tu dizes, já passou essa dor, pá. Então, é como eu me sinto, mas eu já passei por muita coisa, sobretudo humilhação, não é? Humilhação e depois também nessa nossa gira, cabeçadas, projetos, apresentas um projeto a uma instituição, depois vais ver o mesmo projeto a ser implementado, são cabeçadas, não é? É muito mais outras coisas, mas os maiores desafios que eu acho que é de grande importância, são desafios de grande importância que envolvem essas tais indústrias culturais e criativas, políticas culturais, é a questão de espaço. Nós precisamos ter espaço. O artista tem que ter espaço onde vai praticar, onde vai treinar, sai de casa, eu vou para aquele espaço. Esse espaço pertence ao Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura se deu-nos esse espaço para a gente praticar. Então, são esses desafios que a gente ainda persiste com eles. A falta de espaço. E depois, embora com a nossa persistência e resiliência, as coisas vão mudando aos poucos, o reconhecimento começa a vir, começas a ver o Kinani a ter um outro olhar, a ser espelho de outros festivais, o PAC, o ID, o Horácio começam também a ser referências. Então, isto também obriga algumas instituições, sejam nacionais e internacionais, a valorizarem mais, a valorizar e a repensar. Olha, repensar o lugar da dança. Ok, fizemos este projeto aqui de formação e depois, o que é que vem? Tivemos um financiamento que nem é moçambicano, é um financiamento da Embaixada da França. Eu fiz essa questão também da Embaixada da França. Ok, eu fiz este projeto, apoiaram-nos, não sei o quê. Ok, e depois? Sustentabilidade, tudo bem, sustentabilidade a gente vai criando, né? Porque às vezes pensamos que sustentabilidade é dinheiro, não. Sustentabilidade é criar, é multiplicar. Multiplicar, exato, multiplicar. O fato de eu abrir espaço, de ir pedir sala no franco moçambicano, e de escrever ali nas minhas redes sociais, há aulas no dia X a dia X, venham, você só tem que trazer água. Às vezes eu próprio tiro o meu próprio dinheiro, compro água, porque eu quero aquelas pessoas que venham lá, pratiquemos, porque eu quero deixar um legado. Então, isso é uma forma de sustentabilidade. A partir do momento em que esses miúdos que tiveram nesta formação começam a criar outras suas peças, é sustentabilidade para o nosso setor, não é? Então, muita gente às vezes pensa que sustentabilidade é dinheiro, é negócio, não sei o quê. Na arte é muito difícil fazer negócio com a arte, eu não acredito muito nisso. Pode até haver negócio, assim, mas não é negócio como tal de compra, venda, não. Eu acho que é uma questão de, ok, tudo bem, para festivais, eles compram o teu espetáculo, tu vais apresentar, aí sim. Mas tu, como artista, como é que tu vais fazer negócio? Como é que tu vais gerir essa tua carreira como negócio? Eu não gosto de dizer assim negócio. Eu sei que não é que sabe, o Shibanga tem muito esta coisa de negócio, não sei o que é negócio. Bom, na música, sim, pode até haver negócio, mas nesta área nossa aqui, ainda é um pouco difícil. No setor da dança e música tradicional, porque mesmo a música ainda não tem espaço, música tradicional ainda não tem espaço. Então, é isso. Então vamos nos desafios. Ok, nice. Falou um pouco sobre as redes sociais e há 2 pontos que quero tocar. E a primeira parte é com relação à produtividade como artista
nós estamos numa produtividade e saúde mental, na verdade. Estamos numa época em que há muita informação digital, há muita distração e sabemos que as artes são uma forma de expressão, mas que também podem ser consideradas intelectuais, porque tens que pensar para fazer arte. Não fazes arte só porque, prontos, pensas, mas como é que pensas se te distrais? Como é que consegues criar arte se ao mesmo tempo tu tens esta inclinação para te perderes nestas distrações? O que eu quero perceber, primeiro, no âmbito do boom das redes sociais, como é que um artista deve se posicionar? É verdade que já deu aqui já alguns insights que é, prontos, redes sociais é trabalho e tua vida é tua vida, mas como consumidor, como é que nós nos posicionamos com relação às redes sociais? E depois, como é que nós lidamos com a saúde mental? Quais são os rituais que se calhar tu fazes como artista? Acordas cedo, fazes exercícios, o que é que fazes como ritual para manter a tua saúde mental, estás a ver? Que é para depois conseguires criar, porque se não estás bem mentalmente, pá, a tua arte está comprometida. Ok, compreendo. Bom, eu pessoalmente às vezes tem momentos que me sinto frustrado. Quando não tenho trabalho, me sinto frustrado. Embora que de alguns anos para cá, eu também estou muito também nos computadores, a escrever projetos, não é? A fazer candidaturas, etc, etc. Mas às vezes, realmente, quando não tenho nada, começo a pensar, porque às vezes eu costumo dizer inventar, mas não é inventar, não é? É criar, não é? Então, eu sou daqueles que não cria por impulso. Não, alguma coisa há de vir me dizer que tem que criar uma coisa assim. Tem que escrever um projeto assim. Bom, eu tô muito atento às redes sociais, não é? Os webs, atento às subvenções, às candidaturas. Estou uma pessoa que está muito atenta nisso. Então, qualquer coisa que há, eu já tenho projetos na gaveta. Não é? Às vezes não tenho nada, quer dizer, não tenho nada a fazer, digamos, não é? Então, nasce uma ideia e começo a escrever. Deixo aquele projeto ali guardado. Tenho vários projetos guardados ali. Quando há uma candidatura, submeto, mesmo que não passe. É verdade que dói, mas eu já aprendi a superar isso aí. A superar que foi não. Aceitar que não passou a tua candidatura, foi não. Então, já aprendi a superar. É verdade, na hora ficam assim, tipo, como é que é isso? Mas depois não demora, não é? Bom, eu como sou uma pessoa, digamos que, por um lado, atleta, não é? Mexe com o corpo. Quando não tenho nada a fazer, ou sei lá, eu estou sempre ativo, ou vou correr, sei lá, vou fazer coisas, não é? Não tem estúdio, vou correr, vou fazer outras coisas. Então isso também ajuda a desanuviar um bocadinho dos pensamentos não bons. Não é? Essa é a minha forma mas também escuto muita música, né? Eu gosto de escutar, eu não vivo sem música, eu estou sempre a escutar música. Se eu não tiver música, eu mesmo que tenho uma dor de cabeça forte, mas se vou escutar música, as minhas músicas que eu gosto, passa, fico contente, aquilo alimenta a minha alma e fico bem. Então esses são os meus truques. Agora, dar conselho aos outros, o que podem fazer, eu não sei, isso aí não posso estar aqui a inventar uma coisa. Acho que cada um tem que descobrir o que é que realmente funciona para si mesmo. Ok, nice. Agora, o outro ponto que eu queria tocar é com o boom das AIs. É inevitável, as AIs estão em todos os locais que há acesso à internet e
as inteligências artificiais agora também, entre aspas, fazem arte. É verdade que é uma imitação, mas pronto, qualquer um, entre aspas, pode conceber alguma peça artística, por exemplo. Pode conceber criar algum conceito. Estava a falar sobre peças, por exemplo, de peças para dança. Como é que tu olhas para esta nova ferramenta? Achas que as novas gerações deviam utilizar, para, se calhar, eu não estou a encontrar a palavra em português, mas seria boostar a sua capacidade artística, ou é uma ferramenta que não deveria ser utilizada porque tu não tens a vertente humana dentro das inteligências artificiais, e a arte tem muito disto, de tocares na parte humana. Então, qual é o teu posicionamento com relação às AIs? Ok. Bom, eu por acaso eu uso. Ultimamente tenho usado. Mas tenho usado para aperfeiçoar as minhas ideias. Que é assim, tu não vais acordar porque tens um título, escreves ali, aquilo vai te dar todas as informações daquele título, depois pega e só vais copy paste. Não, isso também não funciona. Isso tu não trabalhaste. Não trabalhaste, tu? Não trabalhou? Você não trabalhou? Então, eu normalmente, é uma coisa esquisita que eu tenho, não é? Mas posso partilhar. Eu às vezes, quando tenho uma ideia, assim, estou a andar assim, de repente me aparece uma ideia, eu olho para um sítio ou alguma coisa, me aparece uma ideia e depois me vem a coisa de querer conceber, escrever. O que é que eu faço? Eu por acaso sou muito ansioso, tenho muita ansiedade, não parece, mas sou muito ansioso e durmo muito pouco, porque estou sempre a pensar, na arte. Eu não penso mais nada senão arte. A minha conversa, mesmo fora disto, a gente se vai sentar num sítio, eu vou falar de arte contigo, não tem outra conversa. Podemos falar até de política que está acontecendo em Moçambique, não sei o que, porque acompanho, claro, obviamente. Mas o meu foco é sempre falar de arte, em qualquer vertente. Então, o que é que eu faço como truque? Eu pego numa caneta e um caderno, os meus apontamentos, eu ponho ao lado da minha almofada. Então, como estou sempre a pensar, tem sempre coisa, uma frase que vem, eu logo escrevo, vou escrevendo, rabiscando algumas coisas. Sei que às vezes tenho o meu telefone, estou a andar, uma coisa, vejo, me aparece uma palavra, escrevo aqui. Então vou compilando palavras e frases. Então a partir disso, pego nisso, né, nesse material e vou à inteligência artificial. Então a inteligência artificial me dá, a visão geral, mas nem tudo eu digo é isto, eu aceito. Eu pego e também depois vou tirando, vou fazendo uns ajustes, vou metendo aquele que realmente, ok, me ajudou a chegar aqui, mas isso já não interessa. Tiro, meto aquilo que realmente importa. Então é assim que eu costumo conceber alguns projetos. Por exemplo, o projeto Festival Raiz, eu escrevi aquele projeto, na altura eu nem sabia de inteligência, eu escrevi assim, fiquei muito tempo, mas acho que uns 8 meses a escrever, se calhar 5 páginas só, porque eu ia só uma frase, ficava muito tempo, podias me ver um dia inteiro, eu só escrevi um parágrafo, mas num dia inteiro, porque estou a pensar, estou a tentar encontrar palavras-chave, não é? Mas hoje em dia também, o que acontece? O mundo, hoje em dia o mundo está numa constante corrida. Então, há projetos que aparecem até tem uma deadline, dizem assim, olha, tu tens só 7 dias para poder fazer um projeto e enviar. E depois
Na altura eu me recordo que nós concebíamos uma peça, montávamos em 3 meses. Em 3 meses tu estás a criar uma peça. Era o mínimo que nós tínhamos com os falecidos Covilhas e as Marias Helenas. 3 meses. Mas hoje em dia esses miúdos, em 2 semanas, 1 semana já tem uma peça, estão a ir mostrar. Então eu começo a pensar, olha, esses miúdos, quer dizer, são tempos diferentes. Então eu acho que também a procura e a oferta também obrigam de tu também a correr com as coisas. Daí que tem os chat GPTs, essas ferramentas que você só mete e faz, já tenho um projeto, não sei o que. E é assim que está a andar o mundo. É assim, os projetos ganham assim, esses dos chat GPTs é que ganham, porque tem tudo está bem estruturado, o português está tudo bem, a informação está ali. Por um lado, eu não estou a dizer que não critico assim tanto, mas é porque são as tendências do mundo, é o mundo hoje como está. Não é? Mas isso também tem as suas consequências, porque tu vais fazer um trabalho a correr, porque queres ganhar aquele financiamento, então fazes todas as coisas a correr, sem estruturar, sem pensar. Eu sou daquelas pessoas que fazem as coisas muito com tempo, não é? A gente produz o festival, estamos a produzir o festival, a gente não faz em 3 meses, é que não, a gente fica 1 ano a preparar, a organizar, não é? A preparar, a organizar ideias. Há uma candidatura, a gente já sabe que em junho tem uma candidatura assim, é um grande, bem grande. A gente começa a preparar, a organizar as informações e a pensar, o que é que nós queremos este ano, o que é que vamos convidar a quem, a pensar já nos custos. Estás a ver? Então, é isto. Super. Agora, mesmo para fechar, gostava de pedir que deixasses ficar as tuas últimas palavras, os teus últimos conselhos, as últimas dicas, mesmo como forma de últimas considerações, e assim nós fechamos o episódio. Bom, últimas considerações. Eu acho que eu vou tocar mesmo nesta nova geração. Eu costumo dizer que esta geração costuma correr com sal na mão, não é? Com sal na mão, uns pósteres aí aparece um miúdo com sal a perseguir galinha. É do sal. Então, é uma geração que está a correr com sal na mão, né? Então, eu acho que eu costumo dizer, a gozar até com o pessoal ali nas aulas, nas formações, que é preciso ter um bocadinho de cautela, não é? É preciso, realmente, se queremos assumir que somos artistas, assumirmos. Porque nós temos uma geração de bailarinos que nós chamamos de guigueiros, são biscateiros, sabes? Dança ali. Pronto, eu até, por um lado, entendo, porque há necessidade, não é? A maior parte, não tem aquelas condições dignas em casa, então tem que dançar ali, acolá, mas é preciso haver foco. Mesmo que tu eu já fiz isso na altura, fazia isso aí também, mas eu não fazia por impulso, por necessidade, fazia porque não haviam outros grupos, a gente tinha que ir fazer várias coisas, eu dançar ali, me chamavam ali, então ganhávamos assim, não é? Mas este aqui é mesmo porque é um impulso, porque querem, começaram a assumir a vida deles assim, que eu sou profissional. Não, você não é profissional, a fazer assim, gig aqui, você não tem foco, você não é profissional, não é? Então, você diz que é profissional, lê a sua biografia, você não sabe escrever. Se eu disser, pega lá no computador, escreve lá as tuas coisas aí, como é que tu estruturas as tuas coisas, tens tuas fotografias, tens a tua biografia estruturada. Se eu disser, manda-me lá isto, tens o teu portfólio, não tem. E diz que é profissional, porque ganha dinheiro ali. Quer dizer, é verdade que começa-se a ser profissional quando começa-se a ganhar algum, não é? A gente já diz, eu sou profissional, mas para mim não basta isso, né? Estou a falar no nosso contexto aqui em Moçambique, não é? Eu acho que é preciso que
o pessoal tenha foco. Eu acho que é preciso ter foco. O que eu quero? O que eu sou? Sou um profissional das artes, atuo para várias pessoas em grandes palcos, mas qual é o meu foco? Qual é o meu foco? Mas isso é uma pergunta também que eu acho que eu não preciso ter resposta agora, tão já, porque é a mesma questão que eu também faço para os financiadores que vêm para aqui, para Moçambique, para a África, tem um dinheiro, dá na dela uma formação aos artistas, mas e depois? Não é? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer como últimas considerações e agradecer imenso por essa oportunidade de partilhar. São muitas poucas oportunidades em que eu partilho assim a minha vida artística e etc. Acho que é interessante, né? Termos artistas como eu, da minha geração, estarem a partilhar essas coisas. Super obrigado. Tá nice. Pac, nós é que agradecemos, na verdade, pelo tempo, pela disponibilidade e prontos, esperamos mesmo que este episódio venha ajudar algum jovem que tenha interesse em seguir carreira nas artes, especificamente como tu, né? na dança tradicional especificamente, ou em alguma outra área que a tua história venha mesmo a ajudar. Então é isso, thank you e terminamos. Dança africana contemporânea. Dança africana contemporânea, assim que é. Yes. Ok, super, hein? Mama na wamino, zita kufamba anize shishaya.